Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça e paz, irmãos. Abramos a palavra do Senhor Deus no Salmo de número 77. Nesta manhã eu quero falar, com a graça de Deus, sobre a memória da redenção e a restauração da fé. A memória da redenção e a restauração da fé. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Amém. Nosso querido irmão presbítero Nadiel já orou pela mensagem. Como eu falei, nós queremos falar sobre a memória da redenção e a restauração da fé. Poderíamos dizer que este salmo mostra como lembrar a história da redenção restaura, fortalece, sustenta a nossa fé. Meus irmãos, poucas experiências são tão difíceis para o crente quanto aquelas ocasiões em que Deus parece distante. Nós não devemos estranhar aqueles que já caminham com o Senhor há algum tempo. Sabem que há momentos em que nós oramos, nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, clamamos por socorro em dias de angústia, e ainda assim parece que o céu permanece em silêncio. Isso acontece tanto quando circunstâncias externas nos pressionam, nos causam temor, ansiedade, angústia ou tristeza, como também quando, sem nenhuma circunstância aparente que explique, o nosso coração entra no seu modo trevas. O Salmo 77 exatamente nos conduz para dentro dessa experiência. O salmista não escreve como alguém que observa o sofrimento à distância, mas como alguém que o está vivendo.
A sua oração nasce de uma crise profunda, especialmente descrita nos versos 1 a 3. Observe, meus irmãos, observem que ele diz: elevo a Deus a minha voz 2 vezes. A expressão minha voz, ela está em posição de ênfase no texto. A minha voz a Deus, é assim que está no original. A minha voz a Deus, eu clamo, a minha voz a Deus, eu desejo que Ele me atenda. No dia da minha angústia, no dia da minha tristeza, no dia da minha ansiedade, das minhas apreensões, eu procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, como que tentando alcançar o Senhor. E quando ele diz, e não se cansam, é porque não há resposta. Não há nenhum sentimento de amparo. Ele, por isso, diz que a minha alma recusa consolar-se. Ele não desiste de clamar. Então, por isso, meus irmãos, muitos crentes ao longo da história encontraram neste salmo um companheiro em seus próprios momentos de aflição. E deveríamos fazê-lo nosso companheiro. Até mesmo memorizá-lo, lê-lo de vez em quando, para que o tenhamos à mente quando a nossa vez chegar. Mas quem já passou por noites inquietas, quem já lutou com perguntas difíceis diante de Deus, quem já se perguntou por que a graça de Deus parece tão distante, todos podem reconhecer algo de si mesmos na experiência deste salmista. Essa identificação é parte do propósito do próprio salmo. A linguagem da primeira parte é profundamente expressiva. Ela descreve a experiência interior do salmista de modo tão vívido que o leitor é convidado a participar dessa oração. Não se trata de um relatório frio sobre o sofrimento, algum tratado teológico, mas de uma expressão lírica que comunica a dor de forma direta e sincera. Ao falar de sua voz que clama, de suas mãos erguidas, de seus olhos que não encontram descanso e de seu espírito perturbado, o salmista mostra para nós que o sofrimento espiritual envolve a pessoa inteira, o seu corpo inteiro busca a Deus, corpo e mente participam dessa luta. A experiência de fé, portanto, não é meramente intelectual, ela atravessa a totalidade da vida humana. Aliás, as nossas experiências são todas da totalidade, porque quando nós somos tomados de angústia, essa pode ser tão profunda que isso provoca reações, não é verdade, no nosso corpo, náusea, enjoo, perda de apetite, insônia, tremores e outras reações físicas. Contudo, irmãos, graças a Deus, este salmo não termina na angústia. Ele nos mostra o caminho pelo qual a fé pode ser restaurada quando o coração está sangrando, quando a mente está confusa pelo turbilhão de pensamentos. E esse caminho não consiste em negar a dor, nem tampouco em produzir artificialmente sentimentos de confiança. O caminho apresentado pelo Salmo é voltar-se para os feitos de Deus na história da redenção. A transformação que ocorre no Salmo, portanto, ela não é fruto de um simples esforço emocional, mas de uma mudança na forma como o salmista interpreta a sua experiência. Ele aprende a sair do círculo estreito das suas próprias impressões para contemplar aquilo que Deus fez pelo seu povo ao longo da história. Nesse movimento, a memória da fé se torna instrumento de restauração espiritual. Nós podemos observar que esse salmo apresenta uma estrutura muito clara, composta de 2 grandes partes, que estão em tensão, inclusive, uma com a outra. Em ambas as seções aparece o mesmo elemento, a lembrança. É interessante que o verbo lembrar nesse salmo, ele é repetido ao longo dele e desempenha um papel decisivo no seu desenvolvimento. No verso 3, ele diz, lembro-me de Deus. No verso 5, trago à lembrança os anos de passados tempos. E de novo no verso 11, recordo os feitos do Senhor.
pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. No entanto, eu quero que você note comigo que o efeito da lembrança inicialmente é negativo. E só depois ele se lembra de maneira positiva. Na primeira parte, o salmista recorda o passado, mas essa lembrança do passado agrava a sua dor. Preste atenção nisso, irmão. Às vezes, a sua oração intensa e as meditações nas verdades eternas, à luz da sua experiência, podem agravar a sua dor. Esse salmo está nos mostrando que nem sempre um clamor intenso é seguido da paz que excede todo o entendimento, pelo menos não de imediato. Há uma promessa de Deus, mas ele não disse quanto tempo depois do clamor, por quanto tempo devemos clamar. Às vezes a paz vem de imediato, mas às vezes a angústia se agrava antes que a paz ceda lugar. Então, nessa primeira parte, o salmista vai recordar até o verso 6 o passado, mas a lembrança agrava a sua dor. E ao comparar a sua situação, por que ela se agrava? Porque ele compara a sua situação com os dias, a sua situação atual com os dias antigos. Talvez com dias de glória, com dias em que a sua fé era pujante, em que ele sentia a presença de Deus, em que ele se alegrava quando adorava o Senhor. Então, quando ele compara a sua situação atual de tristeza, angústia, de vazio, com os dias antigos, ele sente mais ainda a intensidade da dor pela diferença entre aquilo que ele experimentou antes e aquilo que vive agora. Martin Lloyd-Jones, que escreveu um livro intitulado Avivamento, onde em cada capítulo ele traz alguns momentos do povo de Deus e mescla isso com reflexões sobre avivamento, ele costuma dizer, ele diz nesse livro, e ele diz em outros livros, que inclusive é comum em tempos de avivamento, após uma experiência profunda, intensa, arrebatadora da presença de Deus, de uma alegria indizível e cheia de glória, pode ser seguida de uma tristeza profunda. Quando aquele mover do Espírito passa e você volta, vamos dizer assim, ao ordinário. E isso pode provocar, inclusive, tristeza ou angústia. Então, é isto que o salmista tem. A memória, portanto, nesse primeiro momento, ela não consola, ela intensifica o sofrimento. Mas na segunda parte, meus irmãos, ocorre uma nova rodada de lembrança. O salmista novamente volta ao passado, mas agora sua memória se dirige para os grandes feitos de Deus na história de Israel, a partir dos versos 11 e 12. Em vez de permanecer concentrado em suas próprias experiências, ele passa a contemplar os feitos redentores do Senhor. O resultado dessa mudança é radical, porque aquilo que antes era um exercício penoso torna-se agora uma contemplação cheia de admiração. O passado deixa de ser apenas um contraste doloroso com o presente e passa a ser visto como a manifestação da fidelidade de Deus e a garantia de que o seu socorro virá a seu tempo. Então, essa estrutura do Salmo, ela revela que o Salmo descreve um processo espiritual muito profundo, que muitas vezes nós passamos por ele desapercebidos, mas que deveríamos intencionalmente meditar sobre ele. A crise do salmista não é resolvida por uma mudança imediata das circunstâncias, nem dos sentimentos, mas por uma mudança de perspectiva, mudança de foco. Inicialmente, ele interpreta a sua experiência a partir do seu próprio eu, das suas próprias impressões. Ele se concentra nos seus sentimentos e isso o lança num labirinto interminável, sem saída de questionamentos. Porém, quando ele volta a sua atenção do eu para Deus, dos seus sentimentos, das suas impressões para a história da redenção, ele passa a interpretar a sua situação à luz daquilo que Deus já fez. E o evento do Êxodo se constitui o centro da segunda metade do Salmo. É o grande ato redentor lembrado pelo salmista
aqui ao lembrar-se desse evento, ele retorna à revelação que preserva a memória da obra de Deus na vida do seu povo. E a lembrança da redenção, irmãos, corrige as interpretações equivocadas que o sofrimento havia produzido. Sabe o que ele está lembrando aqui, atualizando para o contexto da nova aliança? Ele traz à memória o Evangelho. Ele traz à memória aquilo que nós relembramos todos os domingos. Ele percorre de novo todo o caminho que percorremos pela nossa liturgia, e da qual, com certeza, alguns aqui ainda não estão apercebidos, mesmo que repitamos tantas vezes. Talvez porque na repetição se tornou tudo muito mecânico. É mecânico ouvir, é mecânico no cantar, é mecânico no ler e até no ouvir a palavra de Deus. Mas essa lembrança da redenção corrige as interpretações equivocadas que o sofrimento havia produzido. Além disso, essa lembrança vai ampliar o horizonte do salmista. Ele deixa de olhar apenas para a sua própria experiência e ele olha para a experiência coletiva da comunidade da aliança. O Deus que conduziu o seu povo no passado continua sendo o Deus de seu povo no presente. E dessa forma o Salmo mostra que o encorajamento espiritual não surge apenas das experiências pessoais do crente, mas também da memória coletiva de Deus e da revelação que preserva essa memória. Então, nós vamos perceber dois movimentos nesse salmo. Primeiro, de si mesmo, do seu eu, dos seus sentimentos para Deus e sua revelação, o seu ser, os seus feitos. Segundo, das experiências individuais para a memória coletiva. Então há uma ampliação aqui. E eu quero então trazer agora dentro da exposição a memória da redenção e a restauração da fé. Primeiro, falando no primeiro ponto, é a aflição que domina o coração. Versos 1 a 4. Quando a aflição domina o coração, você pode escolher a aflição que domina o coração ou quando a aflição domina o coração. Esse é o primeiro momento do processo. Observe que isso é demonstrado pelo clamor intenso pelo qual o salmo começa. Ele levanta a sua voz, ele busca a Deus com insistência. A ideia aqui é de um grito, é de um clamor, é de voz alta mesmo. Ele não está simplesmente falando no seu coração, ele está falando nos seus lábios, ainda que talvez esteja só em sua oração. Então a sua oração não é superficial, ela é daqueles clamores que nascem como um gemido. Os verbos sugerem uma oração prolongada, uma busca persistente que atravessa o tempo. E esse detalhe é importante, irmãos, porque a fé bíblica não ignora a dor, nem tenta disfarçá-la. Ao contrário, ela leva a dor diretamente à presença de Deus. Ela nem ignora a dor e ela nem se afasta de Deus, mas a dor, quanto maior, mais ela se aproxima de Deus. É como aquela criança, quando ela quer alguma coisa, principalmente quando ela está com fome, que não adianta a mãe ignorar. Ela vai chorar de todos os modos. Ela vai berrar. Às vezes a sua voz vai parecer como um carneirinho. Ela vai respirar. Ela vai fazer todo tipo de som para chamar a atenção da sua mãe ou do seu pai. E é exatamente o que o salmista faz. Porque, meus irmãos, mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo, nós devemos continuar a falar com o Senhor. Entretanto, apesar da sua perseverança na oração, o salmista não encontra alívio imediato. No verso 2, quando ele diz: no dia da minha angústia procuram o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ele está pressupondo que há demora, que não há resposta, que não há alívio. Mas ele diz: eu não vou sair daqui. Eu não vou te deixar ir se não me abençoares. Ele diz ainda: a minha alma recusa a consolar-se. Eu me recuso a aceitar esse silêncio. Então o sofrimento dele é tão grande, ele descreve noites sem descanso e uma inquietação tão profunda que mal consegue falar. No verso 4, não me deixas pregar os olhos. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Insônia
em momentos de crise é normal. Nós não podemos, irmãos, aceitar essa patologização do sofrimento que a nossa sociedade nos impõe. Ou seja, quando eu estou com insônia, eu tenho alguma doença no meu cérebro. Não, irmãos. A insônia faz parte do programa. Porque nós vivemos num mundo de pecado, o nosso coração muitas vezes é cego, é incrédulo, é inconstante. O pecado nos cerca. Então ele está descrevendo aqui insônia. E naquela época, talvez possamos dizer, até certo ponto, né, que isso é até bom, não tinha remédio. Talvez, quando muito, um calmante homeopático. Então ele não precisava se entupir. Ele usava a sua insônia, transformando-a em uma noite de oração, em uma vigília de oração. Ele diz, não me deixes pregar os sonos. Veja, é Deus quem está causando a insônia, pelo menos na visão dele. E ele diz, tão perturbado estou, que nem posso falar. Você já se sentiu assim? Não conseguia nem expressar a perturbação. Você está percebendo? Isso faz parte. Faz parte das experiências da vida. Há momentos de crise assim. E está tudo bem. E quando eu digo está tudo bem, não estou dizendo que não tem algo para ser consertado. Eu estou dizendo que isso acontece com pessoas normais. Com crentes piedosos. Mas ainda assim é um estado espiritual. É uma condição espiritual. E ela é resolvida exatamente nesse contexto da oração. Irmãos, a angústia espiritual muitas vezes se manifesta dessa forma. O coração inquieto impede o descanso e a mente continua trabalhando durante a noite. O salmista chega a dizer que, ao lembrar-se de Deus, ele geme ainda mais. Verso 3, como assim? A gente sempre associa, por causa da nossa cultura hedonista, quando o nome de Deus vem, não é? A gente canta, né? A gente não canta mais, mas a gente canta só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Não é assim, né? Eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu de eu clamar a Deus e o meu pavor aumentar em momentos de profunda crise, de angústia. E é isto que acontece com o salmista. Tão perturbado estou que nem posso falar. Ele diz, penso nos dias de outrora, trago a lembrança. Ele diz no verso 3, lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Mas meditação não é para trazer paz? Não necessariamente. Meditação é para trazer aprendizado, para trazer transformação, para trazer mudança. E a perturbação, às vezes, é necessária para levar-nos a ver o que está no nosso coração. Aquilo, portanto, que deveria trazer consolo, parece apenas aumentar a sua aflição. Esse detalhe revela a profundidade da sua crise. O problema não é apenas circunstancial, ele toca a própria experiência da presença de Deus. Mas o salmista prossegue, dos versos 5 a 9. E nesse momento mostra aquele ponto do processo quando as perguntas parecem abalar a fé. As perguntas que abalam a fé. Versos 5 a 9, durante a noite, enquanto permanece acordado, o salmista começa a lembrar-se dos dias antigos. Ele recorda os tempos que cantava louvores durante a noite e experimentava a alegria de Deus. Quando ele diz, de noite indaga o meu íntimo, o meu espírito perscruta, a ideia aqui é essa, de que ele experimentou momentos de louvor na presença de Deus. Eram cânticos noturnos que traziam consolo e paz à sua alma. Houve momentos em que o cântico trouxe a comoção, a alegria, a paz. Agora, porém, ele diz que essa lembrança apenas intensifica o contraste com sua situação atual.
Ele diz, de noite eu indago, eu penso nos dias de outrora, eu trago à lembrança os anos de passados tempos. Em vez de produzir conforto, a memória vai gerar perguntas inquietantes. Perguntas que fazem abalar a fé. Sabe quando você entra naquele labirinto? Principalmente as pessoas mais introspectivas, né? Há pessoas que são mais introspectivas, tendem mais à melancolia, elas tendem a refletir mais sobre a vida. E esse tipo de pessoa, geralmente, às vezes entra num labirinto que a cada resposta no seu diálogo consigo mesmas, novas perguntas se levantam e elas não conseguem saída. É um labirinto de questionamentos. E é mais ou menos esse labirinto que o salmista está experimentando aqui. Veja, ele pergunta primeiro se o Senhor rejeitou o seu povo, no verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Eu sei que o Senhor até rejeita, mas Ele faz isso para sempre com os seus servos? Acaso não torna a ser propício? Ele não torna a perdoar? Ele não se torna favorável de novo? Será que sua graça chegou ao fim? Pergunta ele no verso 8. Será que suas promessas já perderam sua validade, caducaram suas promessas? Verso 8. No verso 9, será que ele se esqueceu de ser gracioso? Eu sei que ele é um Deus de ira, mas será que ele, na sua ira, ele perpetua a sua ira e retém as misericórdias? Verso 9. E essas questões surgem, irmãos, porque o salmista conhece o caráter de Deus. Ele conhece a fidelidade pactual de Deus. Por isso a situação que ele está passando não parece condizer com aquilo que Deus é. Você já se sentiu assim? Bem-vindo ao clube. Faz parte da experiência de um homem piedoso, de uma mulher piedosa. É importante, irmãos, no entanto, observar que essas perguntas, elas não ficam escondidas no coração do salmista. Ele não apresenta nenhuma resignação pseudo-piedosa. Não, tudo bem, né? É a vontade de Deus, está tudo bem. É a vontade de Deus, e o coração angustiado, e o sono não vem, e os tremores se intensificam, e a angústia se aprofunda. Não, ele não faz isto. Ele não as nega, ele também não se revolta. Pelo contrário, ele leva diretamente diante de Deus. Eu me lembrei aqui de uma experiência com um dos animais de estimação que eu tive. Meu primeiro pitbull. Todas as vezes que ele ficava doente e que ele sentia algum tipo de dor, ele vinha na minha direção. E tinha momentos que eu não queria que ele vinha na minha direção, que eu não queria simplesmente que ele... Eu queria que ele fosse para a casinha dele e saísse. E quando ele desobedecia, pelo menos quando filhote, eu disciplinava fisicamente. Mas eu sabia que ele estava doente quando mesmo, pelo menos em momentos que eu estava mais insensível, eu batia nele e ele continuava ali. Ele olhava simplesmente para mim, nunca rosnou para mim, não reagia. Ele se deitava perto de mim. E eu começava a perceber que tinha alguma coisa errada. Não é que ele é humano, eu não sou pai de pet. Mas o animal, o cão, ele vive em bando. Ele tem um alfa do bando e ele considera que é um bando. E ele se dirigia ao alfa. Ele estava pedindo socorro. Todas as vezes. Quando ele mordia um sapo que ficava espumando, ele vinha para a minha direção, como quem diga, faça alguma coisa. Eu tinha que lavava a boca dele, colocava carvão ativado, goela abaixo, abria assim, eu abria a boca e dele metia a mão ali e ele nada fazia. Irmãos, eu estou colocando isso para dizer o seguinte: quando a gente entende que a gente é miserável, que o outro é superior, eu não estou dizendo que ele entendia, mas há um sentimento no animal em que ele percebe que
aquele que pode esmagá-lo, bater nele, é o mesmo que pode salvá-lo. Não estou falando besteira, irmãos. A Bíblia fala que o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas às vezes a gente é pior do que o boi, a gente não entende. Está lá em Isaías 1. Há várias comparações onde os animais parecem saber alguma coisa na Escritura. A Escritura diz, e que isso faz com que a gente se torne pior do que eles quando a gente não busca o Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando a angústia não é respondida, o que precisamos fazer é clamar mais. Porque aquele que está em silêncio é o único cuja voz vai acalmar. E não devemos desistir até que ele responda. A fé bíblica, irmãos, não exige que o crente silencie suas dúvidas. Ela o convida a levá-las à presença do Senhor. Ao fazer isto, o salmista também revela que sua crise não é apenas individual. Ele fala em termos coletivos. Rejeita o Senhor para sempre. A partir da sua experiência, ele está pensando no seu povo. A dor pessoal se mistura com a preocupação pela comunidade da aliança. Isso leva o salmista para o terceiro momento do seu processo. Aquele momento quando a memória da palavra corrige o coração. Quando a memória da palavra corrige o coração. A partir do verso 10, de novo a palavra lembrar-se vai aparecer. Ele diz, então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Essa frase pode ser interpretada de duas maneiras. Alguns comentaristas entendem que ele está dizendo que Deus era favorável, mas agora ele mudou sua visão para comigo. Mas outros comentaristas, e eu sigo esse segundo grupo, entendem que esse mudou-se a destra do Altíssimo é, na verdade, uma mudança do silêncio para um ato de Deus falar, se revelar e então trazer consolo ao salmista. Então, nesse caso, o verso 10 marca a virada do salmo, porque o salmista percebe que sua perspectiva precisa mudar. Ele decide lembrar-se dos anos da destra do Altíssimo. Em vez de continuar examinando a sua própria experiência, ele volta a sua atenção para os grandes atos de Deus na história do seu povo. Ele diz, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Observe que lembrar-se do Senhor agora não é algo que ele faz a partir dos seus sentimentos. Não, mas da memória da fé. Porque primeiro ele diz, lembro-me de Deus, eu recordo os dias passados, versos 3 e 5. Eu lembro-me de Deus e passo a gemer. Ele lembra-se voltado para o eu, para os seus sentimentos. Mas agora ele vai mencionar os feitos poderosos de Deus, as suas maravilhas e as suas obras grandiosas. Ele diz, eu lembro das tuas maravilhas da antiguidade, eu considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O Deus que age em favor de seu povo, esses termos diferentes que ele usa, os feitos poderosos, as maravilhas, as obras grandiosas, ressaltam a variedade das ações divinas na história da redenção. Ele está mostrando que o Deus que age em favor do seu povo não é limitado a um único tipo de intervenção, nem à experiência individual dos seus servos. A sua fidelidade se manifesta de múltiplas maneiras. E essa meditação, irmãos, nós vamos perceber que ela vai transformando gradualmente a perspectiva do salmista. Ele passa a reconhecer a santidade dos caminhos de Deus e a incomparável grandeza do Senhor. Ele passa a olhar para o Senhor e contemplar o Senhor, que se revela nos seus feitos e nas suas palavras. Olha o que ele diz. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, o teu caminho é santo. A forma como o Senhor dirige a história, é isso que ele quer dizer. A forma como o Senhor age é cheia de santidade, é movida pela santidade. Tu és Deus que opera maravilha. Ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Essa meditação, portanto, vai transformar gradualmente a perspectiva do salmista.
ele não pode ser comparado, Deus não pode ser comparado a nenhum outro. Sua grandeza é incomparável, Ele é o Deus que realiza maravilhas, que manifesta seu poder entre os povos, e Ele está falando de um modo geral, veja, para todos os povos, não apenas para Israel. E nesse momento a fé do salmista começa a ser restaurada. Não porque suas circunstâncias tenham mudado, preciso que se diga, mas porque ele voltou a contemplar a realidade objetiva da ação de Deus na história. E é isso que ele mostra dos versos 13 a 15. E aí, então, em quarto e último lugar, ele chega àquele momento quando a contemplação da redenção restaura a esperança. Versos 16 a 20. Quando a contemplação da redenção restaura a esperança. Podemos dizer, do lado de cá, na nova aliança, quando a contemplação do Evangelho restaura a esperança. E seria um sinônimo também dizer, quando a contemplação de Cristo restaura a esperança. Veja dos versos 16 a 20, que o salmista não vai falar apenas dos feitos de Deus de modo genérico, na criação, em meio aos povos, mas ele agora vai se voltar para aquele evento fundamental que deu origem à nação de Israel, o Êxodo. Então a reflexão do salmista alcança seu ponto culminante quando ele contempla esse grande evento de libertação. E é o que ele vai descrever dos versos 15 a 20. Ele descreve poeticamente o momento em que Deus abriu o mar para libertar seu povo, no verso 16. Viram-te as águas, ele personifica as águas, elas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. O mar se abriu para ti. O mar correu de ti. O mar teve que abrir passagem para o Senhor passar assim, porque quando Israel passou, o anjo do Senhor estava à sua frente. Ou talvez, melhor dizendo, na sua retaguarda, entre Israel e os egípcios. As águas parecem, portanto, estremecer diante do Senhor, como se a própria criação respondesse à presença divina. Relâmpagos e trovões, versos 17 e 18, aparecem como manifestações do poder de Deus sobre a criação, sobre a natureza. E essa linguagem poética enfatiza que o Senhor exerce domínio absoluto sobre o mundo criado. Viram-te as águas, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte a outra, o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Ele diz, a criação inteira, ele começa a contemplar a grandeza de Deus e ver que a criação inteira, veja, ele saiu do seu interior, ele saiu dos escombros da sua alma, ele saiu do abismo da sua angústia, ele não ficou ali somente pensando nas experiências pessoais em Deus, mas ele começa a contemplar a Deus, e ele vê que a criação inteira está sob o seu governo. Você lembra que foi isso que Deus fez com Jó? Jó fez um monte de questionamentos e Deus não respondia, e quando Deus aparece, ele vai descrever a sua criação. Você estava onde quando eu estava fazendo os fundamentos da terra? Você pode segurar o berremoto, o crocodilo, a palavra hebraica berremoto traz a ideia de algo que não é exatamente um crocodilo, é algum tipo de monstro marinho, alguns usam o termo Leviatã, aquele lendário monstro. Você pode segurá-lo e Deus vai descrever vários animais e vai dizer, você quer saber mais do que eu? Deus leva Jó a contemplá-lo em sua glória, em sua soberania, em sua providência. E é isto que o salmista está sendo levado a fazer, irmãos. O mar, que para os seres humanos representa perigo e caos, torna-se o caminho, veja, pelo mar foi o teu caminho. Isso, uma nação pagã ouvindo isso, ficaria embasbacada. Como assim? Eles tinham o mar como uma espécie de divindade. O mar revolto é impossível de se controlar. Mas Deus faz daquele aparente caos o seu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os seus vestígios.
É interessante isso. Ele ainda é misterioso, porque embora ele seja poderoso para abrir o mar, ele ainda permanece escondido para aqueles a quem ele não quer se revelar. Por isso ele não deixa às vezes vestígios. Somente os olhos da fé salvadora podem enxergar estas coisas. E o Salmo, meus irmãos, termina com uma imagem simples e profundamente consoladora. Perceba que o salmista não volta mais para si mesmo, nem para descrever qualquer alegria. Há alguns salmos em que o salmista vai dizer: eu te louvarei, eu estou feliz com o Senhor, eu me alegro no Senhor. Mas aqui ele está tão absorvido pela contemplação de Deus em seus feitos terríveis, que ele nem mais olha para os seus sentimentos. Ele simplesmente é absorvido por essa contemplação. Veja, outro movimento aqui eu falei, do eu para Deus, do indivíduo para a experiência comunitária, as memórias da fé, mas há aqui também algo muito importante, da introspecção para a contemplação. E isso é importante, queridos. Meditação cristã não é introspecção. Meditação cristã é contemplação. É muito diferente. É nisso que o evangelho, o cristianismo é diferente, por exemplo, da meditação transcendental. Entre em harmonia com o seu eu interior. Não tem harmonia, o seu eu interior tem pecado. Você tem que sair do seu eu e contemplar a Deus. É isso que ele está falando. Deus conduziu o seu povo, essa é a última imagem, como um pastor conduz o seu rebanho. Deus conduziu o seu povo por meio da liderança de Moisés e Arão, ele diz isso no verso 20, através do deserto, e esse final revela o objetivo das grandes manifestações do poder descritas anteriormente. Deus não demonstra sua força apenas para impressionar, ele o faz para cuidar do seu povo. A redenção não termina no milagre espetacular do mar aberto, ela continua na condução paciente do rebanho ao longo da peregrinação. Então, assim, o Salmo encerra-se, lembrando que o Deus que guiou o seu povo no passado continua conduzindo o seu povo no presente, mesmo quando o seu caminho passa por vales escuros e águas profundas, e quando os seus rastros não podem ser vistos. Eu quero então, irmãos, concluir aplicando, trazendo aqui algumas aplicações. O Salmo 77, meus irmãos, ele não descreve apenas a experiência do salmista. Ele também está falando a experiência do povo de Deus em todas as épocas. À medida que o Salmo avança, ele nos ensina como lidar com as perturbações profundas da alma. Então eu quero trazer algumas exortações, e a primeira delas é essa: reconheça, irmão, irmã, que crises espirituais ocorrem mesmo na vida de quem busca sinceramente a Deus. Às vezes, algumas palavras talvez eu não consiga me expressar corretamente. Eu falo que depressão é uma questão e um problema espiritual. E algumas pessoas interpretam o que eu estou dizendo com isso, que depressão é falta de Deus. Eu não disse isso. Uma coisa não quer dizer a outra. Uma pessoa piedosa que está perto de Deus pode experimentar, porque Deus pode privá-la da sua presença, privá-la da alegria, para ensiná-la a depender mais do Senhor. Mas ela é espiritual. Então reconheça que crises espirituais podem ocorrer mesmo na vida de quem busca sinceramente a Deus. Talvez você já tenha passado momentos em que orou com insistência, buscou o Senhor com sinceridade, e ainda assim pareceu que nenhuma resposta veio. O salmista passou por isso. Ele levantou as vozes, estendeu as mãos, ele gemeu mais quando lembrou de Deus. Às vezes, irmãos, a fé é provada justamente pela demora aparente da resposta de Deus, e é aí que a verdadeira fé vai se distinguir da falsa fé. A intensidade da aflição e a comparação entre o presente doloroso e as alegrias espirituais de outrora
podem levar o coração em estado de grande confusão. Mas quando isso acontecer com você, lembre-se de que essa experiência não o coloca fora da história do povo de Deus. Pelo contrário, você está dentro, porque muitos servos de Deus já passaram por esse caminho. Em segundo lugar, tenha cuidado com a introspecção que prende o coração em si mesmo. Lembra? Introspecção é você voltar-se para dentro, você ficar remoendo dentro de si os pensamentos. Tenha cuidado com a introspecção que prende o coração em si mesmo. Porque a introspecção excessiva pode agravar a perturbação da alma, e alguns são mais tendentes a isso. Observe que é isso que acontece com o salmista. Você percebe como a mente pode, meus irmãos, facilmente seguir esse caminho quando o coração permanece concentrado apenas em suas próprias impressões. A dor tende a crescer e as conclusões precipitadas começam a surgir. Não é errado, irmãos, examinar o coração, mas quando toda a atenção se volta para dentro de nós, a introspecção pode se tornar um ciclo que intensifica a perturbação da alma. O salmista nos mostra como esse movimento pode levar a interpretações equivocadas. Então, quando você perceber que os seus pensamentos estão girando continuamente em torno da sua própria angústia, você vai, clama a Deus e volta para a angústia. Reconheça o perigo desse caminho. Em terceiro lugar, aprenda a mudar deliberadamente o foco do coração. Aprenda a mudar deliberadamente o foco do coração. A restauração da fé, irmãos, começa quando o foco se desloca do eu para Deus. O ponto de vista de virada do salmo ocorre quando o salmista toma uma decisão. Ele resolve lembrar-se dos anos da destra do Altíssimo. Em outras palavras, ele decide mudar o foco da sua atenção. Em vez de continuar analisando sua própria experiência, ele passa a contemplar aquilo que Deus fez. Não espere, irmão, irmã, que os seus sentimentos mudem primeiro. Não caminhe a reboque dos seus sentimentos. Tome o domínio no poder do Espírito Santo sobre os seus sentimentos. Comece lembrando-se das obras de Deus. Traga à mente aquilo que o Senhor já fez em favor do seu povo. Leia em voz alta a palavra de Deus e ouça, medite nessas obras, fale sobre elas. À medida que o coração se volta para a fidelidade de Deus revelada na história, as percepções começam a ser reordenadas pela verdade. Em quarto lugar, fortaleça a sua fé, lembrando-se dos atos redentores de Deus. Acredite, quando você lembra insistentemente esses atos redentores, mesmo no momento da angústia, o seu coração começa a mudar. A fé cristã não se sustenta apenas em nossas experiências presentes, mas nos grandes atos de Deus na história da redenção. Quando você se lembrar da fidelidade de Deus ao seu povo, você perceberá que Deus não deixou de ser quem sempre foi. O Deus que agiu poderosamente no passado continua sendo o mesmo hoje. Quinto lugar, corrija sua visão da realidade pela contemplação da obra de Deus. Corrija sua visão da realidade pela contemplação da obra de Deus. Isso corrige o que o salmista faz aqui. Ele reconhece que o Deus de Israel governa toda a criação. Há uma menção da criação aqui, dos versos 13, desde o verso 11 até o verso 14, e depois da redenção, dos versos 15 a 20. Irmãos, há uma impressão muito comum que precisa ser corrigida em tempos de sofrimento. A sensação de que as coisas estão fora do controle. Talvez você olhe para a situação pessoal, atual, e pense que não há saída. O salmista nos lembra que o Senhor é capaz de transformar aquilo que pode ser um obstáculo em um caminho. Pelo mar foi o teu caminho. O mar que parecia impedir o avanço de Israel se tornou o caminho. Você já parou para pensar qual é o caminho de Deus para o problema da morte? A morte. Você já parou para pensar qual o caminho de Deus para o livramento do sofrimento? O sofrimento. Não nosso, mas de um outro, o nosso Senhor. O Salmo nos leva, enfim, em sexto lugar. Ele nos exorta: entregue-se ao cajado do Supremo Pastor.
Renda-se, irmão. Renda-se, irmã. Perceba, o cuidado de Deus não se limita aos grandes momentos de intervenção extraordinária. Ele se manifesta na condução diária do seu povo. Irmãos, Deus guiou Israel por meio de Moisés e Arão e hoje Ele continua guiando o seu povo pelos meios que estabeleceu. Na igreja você é fortalecido pela pregação da palavra, pelos sacramentos, pela oração coletiva, pelo encorajamento mútuo. A comunidade da aliança é o instrumento do cuidado pastoral de Deus. Portanto, busque consolo na palavra de Deus e na comunhão do povo de Deus. É assim que você se coloca sob o cajado do pastor. Procure conselho, procure pessoas. O salmista encontrou esperança ao lembrar-se dos feitos de Deus preservados na memória de Israel. Hoje essa memória está registrada nas Escrituras, irmãos. E quando nós lembramos dessas coisas, nós precisamos lembrar: Deus é o Deus da criação e o Deus da redenção. Mas onde está? Nós temos mais revelação, porque nós temos um vislumbre maior da história redentiva. Jesus Cristo realizou a redenção definitiva. Assim como Deus abriu o mar para libertar o povo, Cristo abriu o caminho da salvação por meio de sua morte e ressurreição. Na cruz ele venceu o pecado, a morte e os poderes das trevas triunfando sobre eles. Então, quando o crente enfrenta períodos de angústia e confusão, sua esperança final não deve ser em suas próprias percepções, mas na obra consumada de Cristo. A cruz e a ressurreição são um grande ato redentor que garante que Deus continua sendo fiel às suas promessas. Porque o Deus que conduziu Israel através do mar é o mesmo que em Cristo conduz o seu povo através da morte para a vida eterna. Assim, irmãos, o Salmo 77 nos ensina que mesmo quando não conseguimos discernir o que Deus está fazendo, podemos confiar em seu caráter e em sua obra redentora. O caminho pode passar por águas profundas, seus rastros podem não ser visíveis, mas o pastor continua nos guiando. Vamos orar. Ó Deus, louvamos o teu nome por esse salmo que nos deixa um percurso pelo qual podemos, ó Deus, encontrar cura para as dores da nossa alma. Ajuda-nos a tê-lo em mente, a relembrá-lo durante a semana e a trazê-lo à memória, sobretudo em nossos momentos de angústia. E se alguém aqui, Senhor, está vivendo momentos assim, que esse salmo, nesta manhã, tenha trazido consolo, renovação, esperança para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.